E aí, pessoal, um novo trabalho. O Grêmio tem vice de futebol e tem treinador. E tem principalmente um novo modelo. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Denis Abraão é o novo vice-presidente de futebol do Grêmio. Vem junto com ele Sérgio Vasques, Serginho Vasques, e vem também o treinador Wagner Mancini. O que a gente pode e como avançar, e eu quero aqui colocar para vocês mais ou menos o perfil do que a gente vai ver a partir de agora. O péssimo momento do Grêmio, as dificuldades todas que o Grêmio tem, e sobretudo a forma como foi conduzido, de entregando ao grupo toda a gestão dessas questões, colocaram o Grêmio num buraco muito difícil, muito difícil. E em cima dessa situação a gente precisa refletir para entender quem é Denis Abraão e principalmente como que ele vai gerir esse processo. Ele deu uma longa entrevista para a Rádio Bandeirantes no programa Atualidades Esportivas, com o Ribeiro, com o Serginho, com o Matheus Dávila, com o Diogo Rossi também, com o Tiger Junk, falando sobre o que ele quer, o que ele pretende, como ele vai fazer. Ele recebeu o convite ontem, de ontem para cá ele já está trabalhando e ainda não pode anunciar Wagner Mancini, mas confirmou que é esse o nome, e não pode porque existem alguns detalhes, sobretudo na premiação. O Grêmio vai pagar por Wagner Mancini o valor de um título se não cair. E deve fazer isso. Só que é preciso também entender os porquês disso. Por que o Grêmio está fazendo essas movimentações e como que o Grêmio vai fazer. Denis Abraão é um dirigente histórico lá da linha do presidente Cacalo, do presidente Fábio Koff, foi muito importante nos anos 90, é um homem muito gremista, muito vinculado ao Grêmio, um homem que conhece, é uma figura de Porto Alegre, tem uma relação com a Associação Comercial de Porto Alegre, sempre junto da Federação Gaúcha de Futebol, conhece o ambiente, conhece todas as relações. Sérgio Vasques, o diretor de futebol, da mesma maneira, um homem do futebol, foi diretor das categorias de base do Grêmio em toda a década de 90, tive a oportunidade muito de circular e conversar com ele durante toda a minha vida dentro do Grêmio. É um cara muito, muito legal, conhece ambiente de vestiário, os dois. Denis Abraão foi executivo, por exemplo, do período ISL no Grêmio, ele era o executivo do presidente José Alberto Guerreiro, ele era o executivo de futebol. Ali ele também teve um trabalho, é um homem de força dentro do vestiário, de briga dentro do vestiário. Ele foi campeão, por exemplo, como executivo da Copa do Brasil de 2001. Trabalhava ali junto com José Otávio Germano, depois trabalhou com Antônio Vicente Martins, enfim, foi um homem da linha de frente do futebol por essa experiência e por esse conhecimento. Esse é um perfil que o Grêmio traz para dentro que não me parece sequer parecido com o perfil de Marcos Herrmann, de Paulo Luz e de Duda Kreff. Por quê? Porque tem mais uma linha mais boleira, mais boleirão, mais de conhecimento do ambiente. Tem um episódio que é famoso também, de uma briga com o Darley, não me lembro exatamente o ano, mas ficou famoso isso lá nesse período também. Ou seja, é do ambiente, conhece aquilo ali. E ele na entrevista, confirmando que Wagner Mancini vem em cima exatamente desse conhecimento com o Grêmio, dessa ideia geral com o Grêmio, coloca um ponto de um jogador que ele trabalhou, que o Sérgio Vasques trabalhou também, e que, como treinador, a gente conhece uma história que foi curta aqui no Grêmio, depois teve outras histórias, tem bons trabalhos, tem trabalhos não tão bons, já é uma linha mais ponderada, uma voz mais leve, uma voz mais agregadora. O Denis fala na entrevista que quer agregar, que quer trazer, mas em determinado momento ele diz, quem não estiver nesta vibe aqui, não vai estar aqui. Ele diz isso. E aí, eu acho importante que a gente pontue. Por quê? Porque o Grêmio, neste momento, tem que cortar cabeças. Tem que cortar cabeças. Tem que mexer, sim, com quem não está abraçado ao clube.
tem que fazer isso. O Grêmio tem 14 jogos, o primeiro é domingo às 18h15, já com o Denis Abraão e a tendência já com Wagner Mancini na Casa Mata. Thiago Gomes, confirmado, fica na comissão técnica do time principal e com Wagner Mancini vem um assistente da preparação física, um analista de desempenho e um assistente técnico. Ou seja, é tudo novo mais uma vez. O Grêmio, neste Campeonato Brasileiro, fez isso com o Thiago Nunes e fez isso com o Filipão. E agora faz a aposta em cima exatamente de Wagner Mancini. O que a gente pode prever? Vai sim, com certeza, haver algumas quebras, algumas rotinas, porque é alguém que não está dentro desse processo. É sempre importante a gente colocar que o Marcos Herrmann e o Paulo Luz, eles eram do Conselho de Administração e estavam diariamente ali. Os jogadores, de alguma maneira, desde o período do Renato, conviviam com esse modelo de dirigente. O Paulo Luz, o Marcos Herrmann e também o Duda Kref. O Denis, que tem ido aos jogos, a gente viu ele em algumas imagens, ele tem ido, ou seja, ele tem proximidade com o presidente Romildo Bolzan, não é do vestiário que está institucionalizado. Então ele chega com a ideia dele e não com o conceito que estava ali. Por exemplo, é difícil para o Marcos Herrmann chegar num vestiário desse, estando próximo e fazer grandes rompimentos, pois Denis não. Denis pode chegar ali e fazer o seu rompimento, a sua ideia, a sua leitura dos fatos para o Grêmio tentar sair. Se fala em premiações altas, como eu disse, se fala em situações envolvendo uma mudança de status, mas o Grêmio só chegou nessa situação e só está fazendo dessa forma porque não soube comandar, porque não soube determinar, porque deixou as coisas, deixou muito que tudo acontecesse daquela forma. E isso não foi bom. E isso não foi bom. O que a gente pode avaliar a partir de agora, é que essa relação entre os dirigentes, os jogadores e também a comissão técnica será um pouco diferente, porque nós estamos, dos 3 pontos, 2 deles nós estamos renovando. 2 deles nós estamos renovando. Isso é definitivo, firme. Quando deve ser o anúncio do Wagner Mancini? Acredito eu que até amanhã, ao meio-dia, a gente tem essa definição. Ele deve fazer meio treino e deve ir para o jogo no próximo domingo. Lembrando, vencer, vencer ou vencer, não tem outra saída. O Grêmio obrigatoriamente precisa dos 3 pontos contra o Juventude, porque se já está difícil agora, imagina depois. O jogo é do Grêmio, tem que ser do Grêmio, o Grêmio tem que ser protagonista, e eu espero mudanças significativas, tanto no grupo como no time do Grêmio. É o que eu espero e torço. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.